falar de um assunto muito sério, que são as doenças causadas pelo ácaro. E muitas vezes a gente nem se dá conta, né? Que o ácaro está presente na vida da gente o tempo todo. Doutor Maurício Domingues Ferreira, que é alergologista, está com a gente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, prazer muito grande estar com Todo nosso. Agora, os ácaros estão presentes em tudo, né? Eles são... Na verdade, eles estão em todos os lugares praticamente no planeta, né? Os ácaros, eles têm é algo bem interessante, que eles estão em torno são mais ou menos 55 mil espécies assim, que foram identificadas de ácaro. 55 mil espécies mais de ou menos, ácaro? E acredita-se que existem muitas outras espécies ainda que não foram descobertas. Podem chegar até 1 milhão e meio de espécies, estima-se. Estima-se 1,5 milhão de espécies? De espécies. Tem ácaros que vivem na água, na terra, são parasitas, ácaros que parasitam plantas, que tem então, de todo jeito, todo tipo de ácaro. Então, quando a gente fala que tem em todo lugar, não é generalizando, é a realidade. É a realidade. Vamos ver os nossos mitos e verdades para a gente ver como a gente pode minimizar e também evitar essas doenças. Olha, ácaros são responsáveis por causar diversas doenças alérgicas, rinite, asma alérgica e dermatite atópica. Mito ou verdade, doutor? É verdade. Verdade. Eles, assim, não são todos esses ácaros, mas assim, uma parte deles, esses que vivem em vida livre, que vivem dentro de casas, de galpões, escritórios, eles não parasitam, né, o indivíduo, mas eles, em pessoas alérgicas, né, que isso é uma predisposição genética. Eles, em contato com esses ácaros, eles acabam tendo asma, rinite e pioram a dermatite atópica. E conjuntivite alérgica também. Também. Mas é verdade que a gente que é alérgico, eu digo a gente porque eu tenho rinite, é uma coisa de louco. Se você não faz inalação, não aspira tudo, pronto. Nessa época do ano mais seco, as coisas já pioram também, né? Bastante. Eu percebo que travesseiro, a gente tem que acabar tomando cuidado com isso, colocar uma capa, aquela que protege, porque o suor é alimento também para o ácaro. A pele da gente é alimento para o ácaro. Alimento do ácaro. E o travesseiro, ele acaba, dizem, né? Em 2 anos, passando de quase 1 quilo só de fezes de ácaro. Só de fezes. Então, isso daí é verdade. Estima-se, assim, tem algumas estimativas, assim, assustadoras, assim, que depois de alguns anos, 2 anos, até 1/3 do peso de um travesseiro pode ser só de ácaro, de fezes, de escama, né? Então é meio assustador. Por isso que a gente que é alérgico sofre tanto, né? Sofre muito. Né? E tem que ficar aspirando e tem que conversar com o médico de criar barreiras para esse ácaro, né, não atacar a gente, né? A gente tem que evitar o acúmulo deles, né? Uhum. E essas capas protetoras também ajudam bastante? Ajuda, não só essas capas, mas assim, elas são muito interessantes para serem usadas em colchões, travesseiros, sofás, né, de material impermeável. O próprio plástico que vem no colchão, se ele não fosse arrancado, ele já serviria. Ele ajudaria de barreira, né? Já ajudaria. Mas tem outras capas. Também, né? Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Os ácaros sobrevivem, olha o que a gente está falando, em colchões, tapetes, roupa de cama, vai para tudo, né? Então, eles vivem desses ambientes mesmo. Eles adoram, porque é quente, tem alimento, né? E a pele da gente descama muito. Acaba sendo o alimento que eles precisam também, né? Vamos ver mais uma? Alimentam-se de escamas de pele humana e de animais. E aqui é verdade, na caminha dos bichos da gente, a gente também muitas vezes não faz nada, né? Tem. O gato, o cachorro, logicamente a gente pode ser alérgico ao pelo, à saliva e à pele deles, mas eles acumulam ácaro também, né? Então eles acabam sendo locais de ácaro também. Então muitas vezes a pessoa se protege de outras formas na casa, mas tem um bichinho de estimação que ele causa alergia para a família toda, né? A família toda. Não ele, o bicho, mas por ser um animal, acaba tendo mais ácaros e tudo mais. Acaba tendo ácaro também. Né? E aí acaba causando alergias. Vamos ver mais uma. Os ácaros não cometem os animais domésticos. Isso é falso, porque eles cometem, né? né? São presentes. Vamos ver mais um, como a gente tinha acabado de dizer. Travesseiros com mais de 6 anos... Nossa, 6 anos? Quem usa um travesseiro por 6 anos? Por 6 anos de uso, pode ter 10% do seu peso de ácaros. Até mais, né? Muito mais, né? Até mais, por causa de acontecer, de ter de peso. Porque você falou que 2 anos, 1/3 do peso, mais ou menos. Tem algumas...
estimativas assim, que é possível em 2 anos, Olha por exemplo, isso. ter 1/3 do peso do travesseiro com ácaro. Quer dizer, uma pessoa que sua mais acaba também aumentando, proliferando ali, né? O número de ácaros. Exatamente. Nossa Senhora, já pensou? Volto para o Domingos Ferreira, ele que é alergologista. Estamos falando hoje sobre as doenças causadas pelos ácaros. Vamos dar uma olhadinha nas dúvidas que chegaram, doutor? Ó, a Amanda diz o seguinte: tem uma filha de 6 anos que tem rinite alérgica. Como posso evitar a infestação de ácaros na minha casa? Trabalho o dia inteiro, então meu apartamento fica muito tempo fechado, sem ventilação. Então, é um problema porque assim, o ácaro, ele gosta do quê? Ele gosta de um lugar com sombra, água fresca, né? Que seria umidade, né? E assim, uma casa fechada, né? O dia inteiro, então... Sem ventilação, sem ventilação, então vai ser uma casa ruim mesmo. Para minimizar um pouco isso daí, o que ela deve fazer? Ela tem que tentar ter uma casa que não acumule ácaros, né? Mas sabe aqueles aparelhinhos que dizem que consegue puxar umidade e tudo mais? Eles ajudam de fato? Para a umidade, ele funciona, né? Mas para o ácaro, não. Assim, não tem prova. Você tira só um fator que o ácaro gosta, mas ele vai continuar se multiplicando. Mesmo assim, eu não sei se vale a pena ter um aparelho desse, não sei, porque ele depende da área, é muito grande, então ele não vai ter um impacto muito grande. Então, o melhor seria que ela deixasse as janelas abertas, pelo menos para o sol entrar, quer dizer, se fosse possível, vidro fechado, o ácaro não gosta do sol, né? Então é ruim. O ideal é que ela tenha uma casa arejada, ventilada, piso liso, que os móveis não tenham, por exemplo, sofás que não sejam de tecido? Que seja com forro de tecido impermeável, que não acumule plantas em excesso dentro de casa, que também acumula ácaro, né? Armários fechados, né? Para não ter acúmulo de ácaros. Se tiver biblioteca, também armários fechados, né? Bichinho de pelúcia, diminuir, nem pensar. As camas forradas com tecido impermeável. A laje também, se tiver aqueles forros de PVC, de madeira, por cima do forro acumula poeira e ácaro. E naquelas frestas ela acaba cai. Acaba descendo. O ideal é que fosse um forro impermeável, tipo gesso, assim, ou a própria laje. Porque aí cria uma barreira e esse pó não consegue descer. Não consegue descer. Então, assim, se ela fizesse esses cuidados, minimizam a questão de ficar a casa fechada. Cria barreiras, né? O que já ajuda bastante. Um beijo pra você, viu, Amanda? Vamos ver mais uma? Wanda, o bicarbonato de sódio ajuda na eliminação de ácaros? Existe isso, doutor? Então, isso daí existe muito na internet, né? Mas funciona? Mas isso assim, não tem fundamentação científica. Não existem estudos que mostrem que se jogar bicarbonato no colchão, isso é meio pós-verdade, né? Alguém deve ter falado e jogou na internet um falando para o outro. Mas assim, o que existe são acaricidas, né? Que seriam o ácido bórico, ácido fênico, o vinagre, por exemplo, mas eles são usados muito em carpetes, né? Então você joga isso em carpete, depois você passa um aspirador e aí dá uma melhorada. Agora, no colchão, eu não acredito muito, porque também você joga esse material particulado, os ácaros eles ficam em várias camadas no colchão. Você pode atingir uma, mas não as outras, né? E se isso for, assim, funcionar, né? E fica esses acaricidas, assim, não fazem tanto sentido a gente usar também. Por quê? Porque é muito mais prático você, por exemplo, forrar o colchão com tecido impermeável, né, do que ficar jogando alguma coisa o tempo todo. Porque até o próprio aspirador, não adianta a gente aspirar tudo e o saco do aspirador ficar cheio de pó, porque ali também tem ácaro. E tem outro problema com o aspirador, porque assim, esse filtro desses aspiradores comuns, ele deixa passar o ácaro. Então, muitas vezes, assim, você está passando o aspirador, ele puxa o ácaro, ele passa pelo filtro e exala no ambiente. Porque ele puxa o ar daqui e joga o ar de para fora. Eu tenho um que é de água. Então você aspira e não sai o ar dele. Então a sujeira fica na água justamente para não sair. Obviamente que não é barato, não é tão fácil a gente encontrar. Mas para quem é muito alérgico, às vezes vale a pena o investimento. Tem um outro filtro, chama filtro EPA.
às vezes acha. Esse filtro EPA, ele cria uma funciona, barreira, ele cria né? uma barreira, então pode ser colocado no aspirador. Gente, conversa com o médico. Então, Wanda, conversa também com o seu médico sempre. A internet, eu adoro a internet. A gente tem tantas informações, mas também não dá pra gente acreditar em tudo que a gente lê. O médico que tem que esclarecer direitinho as nossas dúvidas, né, doutor Maurício? Sempre. Vamos ver mais uma? Clara, quais são as formas de tratamento para alergia causada por ácaros? Alguma opção natural? Então, formas de tratamento vai depender da doença, né? Então, por exemplo, assim, normalmente o que a gente pode ter, assim, na área de alergia, né? É a rinite alérgica, né? Que tem tratamentos específicos, né? Tem antihistamínicos, corticoides, né? Os cuidados ambientais já são um tratamento. Né? Existe a imunoterapia, né? Que a gente... São as vacinas, são as vacinas. Na asma, assim, é muito parecido. Na conjuntivite alérgica tem esses mesmos tratamentos. Agora, é possível ter até, por exemplo, anafilaxia ao ácaro. Por exemplo, se você come uma farinha que foi contaminada com muito ácaro. Já existem relatos na literatura que a pessoa come aquilo e tem uma anafilaxia. Então, a melhor forma mesmo é evitar ingerir alimentos com ácaro, evitar que o ambiente contenha ácaro. Então, né? por exemplo, um alimento, sei lá, eu tenho uma farinha em casa. Ela mofou em cima. Aí eu vou tirar o mofinho e aí uso o que está embaixo, né? Quer dizer, ela pode estar contaminada. Visualmente eu não vejo, mas ela pode estar contaminada? Assim, normalmente não é em casa que ocorre esse tipo de acúmulo, mas assim, pode ter ácaro lá também, né? Você diz nas fábricas? Então, tem lugares de estoque de farinhas, de alimentos que não tem um certo cuidado e pode ter ácaros em quantidade muito grande e aí sim pode acontecer. É raro acontecer isso, não é uma coisa usual, mas existem relatos na literatura de até anafilaxia com alimentos ao ácaro. Assim, não é o comum, então não precisa ter medo em casa. Não, mas é bom a gente saber que isso pode existir, porque assim a gente toma cuidado dentro de casa, a gente fica mais atento e através da informação correta passada por um especialista, por um médico, a gente também acaba comentando com as pessoas e assim que a gente aprende a fazer a coisa certa. É verdade. Né? Esquecendo aqueles ditos populares, aquelas receitinhas caseiras que eu também adoro, mas não é para tudo que funciona. E quando o assunto é saúde, gente, que nem o nosso espaço aqui, é de esclarecimento mesmo, é de prestação de serviços, mas só frente a frente com um médico, para ele ver qual o seu problema, o que você tem, para você ter o diagnóstico certo. Na internet, você pode ter umas informações, vá no médico, pergunte, leve tudo anotadinho, tire suas dúvidas com ele e depois siga a orientação que foi passada com o seu médico, porque ele está te tratando de uma forma individualizada. Bom, o doutor Maurício Domingues Ferreira, que é alergologista, claro que volta mais vezes ao programa, ele é professor da Faculdade de Pós-Graduação Médica IPMED. Parabéns a todos lá, viu? Parabéns pelo seu trabalho e dedicação pela medicina, viu? Obrigada mesmo, espero mais vezes.